Olá, muito bom dia a todos. Que o Senhor nos abençoe, seu grande, eterno e infinito amor. Vamos comentar a lição de número 7, lição do dia 14 de fevereiro de 2021. Tema da lição: Deus intervém através de suas ações. Texto áureo: Ele invoca-me no dia da angústia, e eu te livrarei, e tu me glorificarás. Salmo 50, versículo 15. Verdade aplicada. Esther não se corrompeu com o sistema e, apesar de estar intimamente inserida nele, continuou fiel a Deus e ao seu povo. Primeiro ponto, o texto áureo. Três coisas importantes aqui dentro do texto áureo. Primeiro, devemos invocar a Deus quando? Na angústia. Na angústia, o que Deus vai fazer por nós? Nos dá livramento. E o que é que nós vamos devolver de volta para Deus como forma de agradecimento? Glorificar o seu nome. E a verdade aplicada, Esther estava dentro de um sistema corrompido, mas ela não se corrompeu porque ela preferiu manter a sua fidelidade a Deus. É o que nós devemos fazer aqui neste mundo. Romanos 12 diz bem claro: não se conformais com esse mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. E os três objetivos dessa lição: entender que a única alegria está no Senhor. Segundo, destacar o verdadeiro refúgio em Deus. E terceiro, ressaltar a importância do jejum. Texto de referência escolhido para essa lição pelo bispo Abner Ferreira. Esther capítulo 4, versículo 13 ao versículo 16. Subsídio 1 da lição vai falar sobre o ladrão da alegria. O ladrão da alegria aqui fala de Amã, que tirou o momento da alegria do povo trazendo tristeza, mas a Bíblia fala que o ladrão da alegria é Satanás, o diabo, diz a Bíblia Sagrada. Amã aqui é a figura de pessoas que também roubam nossos momentos de alegria. Às vezes nós lidamos com pessoas que roubam também os nossos momentos de alegria. Qual é o papel do ladrão? Roubar, matar e destruir. Essas são as suas três finalidades que estão na Bíblia em João capítulo 10. O que fazer quando você perde esses momentos de alegria ou quando tira esses momentos de alegria seu? O que fazer? Manter o equilíbrio, manter o controle da situação e terceiro, não se desesperar. Por quê? Pessoas equilibradas vencem. Segundo, pessoas equilibradas superam. E terceiro, pessoas equilibradas são otimistas. Eles creem que a situação vai mudar. E Esther tinha essas características e ela traz para nós aí um exemplo de superação. Ela traz para nós um exemplo de superação. Subsídio 1 da lição: lidando com adversidades. Às vezes não pedimos, mas as adversidades fazem parte do nosso cotidiano e temos que saber lidar com eles. O que é adversidade? Adversidade é algo desfavorável que nos incomoda, trazendo infortúnio para as nossas vidas e até mesmo desgraça para as nossas vidas. Sinônimos de adversidade: azar, catástrofe, infelicidade. Aí você vai sobrepujar as adversidades. Sobrepujar significa superar algo, prevalecer, predominar, vencer e sobressair. Você vai sobrepujar, vai vencer as adversidades, vai se sobressair sobre elas, porque temos um obstáculo na frente para ser vencido. Não foi diferente com Esther e não será diferente conosco. O fator que levou Esther e também nos levará a vencer, sabe o que é? Nossa confiança em Deus. Esses são os nossos pré-requisitos. Resumo:
Durante os nossos momentos de alegria, todos nós estamos sujeitos a esses momentos que nos sobrevêm todos os dias. São diversos fatores que às vezes vêm como prova para testar a nossa capacidade, testar a nossa habilidade e testar a nossa resistência para ver se nós somos capazes. Somos capazes de superar, afinal, todo grande herói passou por isso. Aleluia. Subsídio 1:2 dessa lição. Alegria da salvação. Como destaque, eu deixei aí Neemias capítulo 8, versículo 10. Aí tem dois tipos de momentos. Momentos felizes e momentos infelizes. A pessoa feliz tem problemas, um momento ruim, mas em Deus ele é capaz de superar. Todo mundo tem esse momento transitório na sua vida. É um momento transitório. Ora você está bem, ora você está mal, ora você está feliz, ora você vai estar infeliz. São momentos transitórios. Todo mundo passa por ele e não tem como escapar dele. De que forma nós passamos por esses momentos? Lidando com eles de frente, não fugindo, não recuando, não retrocedendo. A solução: não se desesperar, não perder a confiança. Esther, uma mulher preparada, ensinou uma lição que o momento era ruim, mas que também era a oportunidade de superar e vencer. Por isso manteve seu foco em Deus. Oh, aleluia. Conselhos para encarar momentos difíceis. Diante de tempos difíceis, aceite-os e não crie resistência. Não se renda, não se comporte como vítima. Olhe para dentro de si. Agradeça ao universo. Agradeça ao universo. Lembre-se que tudo muda. Procure uma nova perspectiva. Aceite tudo o que é possível. Lembre-se, a mudança começa em você e não nos outros. Nos nossos dias, nós sabemos às vezes reagir e nos entregamos a esse momento ruim como angústia, aflição, ansiedade, fraqueza, agonia. Olhe para o exemplo de Esther. Aí eu deixei como referência 1 Pedro capítulo 5, versículo 7. Lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele quem? Deus tem cuidado de vós. Também como referência eu deixei 2 Coríntios capítulo 4, versículo 8 ao versículo 18, onde Paulo fala de vários momentos intercalados que passam nas nossas vidas, e vão embora. Todo mundo passa por isso, mas não deve ficar parado e muito menos prostrado sobre eles. É preciso sobrepujá-los, ou seja, vencê-los, porque você é capaz. Resumo: não perca a fé, não perca o entusiasmo e não perca a coragem. Subsídio 1:3 da lição: a verdadeira alegria de servir ao Senhor. A verdadeira o quê? Alegria de servir a quem? Ao Senhor. De Deus emana alegria, uma alegria que contagia, uma demonstração de alegria dos anjos ao Senhor. Uma demonstração de alegria dos anjos ao Senhor. Como referência, eu deixo aqui o Salmo 100. O Salmo 100. Servir ao Senhor com alegria e apresentai-vos a Ele com cântico. Aí nós temos dois grupos de pessoas nesse tópico. Os que servem pela tradição da família. Quem são essas pessoas? São aquelas pessoas porque o pai é crente, a mamãe é crente, o tio é crente, a vovó é crente, o irmão é crente, o amigo é crente, todo mundo é crente da família. Mas eles não servem com júbilo, servem apenas para agradar o papai ou a mamãe, apenas. Esse tipo de gente tem que analisar e ver se está correto isso. O outro grupo são aqueles que servem a Deus e a Cristo pelos que eles são. Servem apenas pelo interesse pessoal e de receber milagres. Referência João capítulo 4, versículo 21 ao versículo 26.
Depois você pode meditar na sua Bíblia Sagrada aí. Deus procura adoradores de verdade. Resumo: deve partir de dentro do nosso coração a atitude de adorar o Senhor. Deus conhece o nosso coração e devemos servi-lo com alegria. Devemos servi-lo com alegria. Subsídio 2 da lição. O verdadeiro refúgio está em quem? Em Deus. Esther conhecia a tradição persa. Então, os persas tinham uma tradição. Que tradição é essa? Mardoqueu também conhecia. Não podia entrar na presença do rei sem ser convidado, sob pena de ser morto. A antecessora de Esther, que era a rainha Vasti, conhecia essa tradição muito bem. Só seria poupado ou preservado da morte quando o rei estendesse o seu cetro. A pessoa então estava liberada para se aproximar. Mas Esther, para fazer tudo isso, ela tomou atitude. Que atitude que ela tomou? Jejuou durante 3 dias. E ao terceiro dia e fim do jejum, aí sim ela foi à presença do rei. A mesma arma em jejum e oração deve ser usado hoje, pois é uma arma que nos auxilia em momentos difíceis. O que é jejuar? Jejuar é renovar nossas forças para enfrentar as dificuldades que nós vamos tê-los pela frente. Tá? Aí nós vamos aqui, nós vamos ver aqui agora a duração do jejum. Jejum de 1 dia, chamado jejum da expiação, jejum de 3 dias, jejum de Esther, jejum de 7 dias, era o jejum pela morte de Saul, jejum de 14 dias, era o jejum de Paulo e os que estavam com ele no navio, jejum de 21 dias, era o jejum de Daniel, em favor da nação de Jerusalém, sua terra natal, e o jejum de 40 dias foi aquele que Jesus fez lá no deserto. Tipos de jejum. Jejum à base de pão e água. A pessoa faminta e sedenta pode comer pão, beber água. Jejum à base de líquido. A pessoa ingere somente líquidos. Jejum normal. A pessoa que jejua não come nada, apenas bebe água. Jejum parcial. A pessoa faz apenas uma refeição por dia. E o jejum deve ser privado. Mateus 6, verso 16 ao versículo 18. Subsídio 2.1 da lição. A única saída era quem? O Senhor. A saída para Esther e seu povo estava em Deus. A saída para nós, em momentos difíceis, está em Deus. Às vezes nos encontramos num beco sem saída. A saída está em Deus. Para que serviu o jejum? Para quebrantamento. Aí nós temos aqui uma palavra que aparece aí nesse tópico aí, sobrepujar, é colocar a força para transformar as trevas em luz. Sobrepujar é obrigar a realização de algo através da força de ameaça, de coação e dominar. Dominar na Bíblia. O sentido figurado da palavra sobrepujar, que está no tópico 2.1, é ter domínio sobre algo ou sobre alguém. Então você vai sobrepujar, você vai ter o domínio sobre algo ou alguém quando você tomar as atitudes que Esther tomou. Exemplo, lembra de Napoleão? Então, Napoleão subjugou quase toda a Europa, ou seja, o chefe a subjugou ou teve domínio sobre algo ou alguém. Mas aí tem uma vantagem de ser amigo de Deus. Você tem um benefício e um privilégio de ser amigo de quem? De Deus. Referência a Tiago 2, versículo 3, vai falar sobre Abraão, o amigo de Deus. Esther se arriscou por si mesma, pelo povo, a entrar na presença do rei. Uma mulher que mostrou determinação, coragem e confiança. Com sua atitude, Esther achou graça aos olhos do rei, ou seja, alcançou um favor do rei, teve a sentença de morte revogada e ao ser atendida com permissão dele. Lições que Esther nos ensinou. Ela ensinou aqui uma palavra chamada prerrogativa. O que significa? Vantagem que algumas pessoas têm ou possuem de pertencer a uma determinada classe que as tornam diferentes das demais. Privilégio.
Prerrogativa também é privilégio. Que privilégio que Esther tinha? De pertencer ao povo de Deus. Oh, aleluia! Aleluia! Eu tenho um privilégio, porque a Bíblia fala que nós somos propriedade exclusiva, particular de Deus. Aleluia! No caso de Esther, teve o privilégio de conhecer e servir a Deus. Esther lhe garantiu esse privilégio, a Esther lhe garantiu o quê? Segurança. Do mesmo modo se aplica a nós hoje o privilégio que temos de servir a Deus, nos traz segurança em dias difíceis. Oh, glória! Subsídio 2.2, o altruísmo de Esther. Altruísmo. Pessoas que pensam no bem-estar dos outros. É uma pessoa altruísta. Ele não pensa nos seus interesses e para isso sacrifica os seus próprios desejos e interesses. Isso é uma pessoa altruísta. Você é? Eu sou? Tem que fazer o autoanálise. A atitude do altruísta é uma atitude que não é algoísta, que não busca ajudar o próximo colocando seus interesses em primeiro lugar em detrimento dos demais. A atitude que começou em Suzã e província de um grito de socorro. Ela teve que tomar uma atitude de altruísta. Teve que pensar naquele exato momento, não somente nela, mas ele pensou em toda a sua nação. Esse é o papel do altruísta. A atitude de Esther, saber o que estava acontecendo. A ação de Esther, uma ação rápida, pois o tempo não espera. É preciso ter atitudes sábias para agir no momento desses. É preciso o quê? Ter atitudes sábias para agir no momento desses. Resumo. Assim como Esther demonstrou confiança em Deus, pois sabia que ele tem um controle de tudo. Subsídio 2.3 da lição. Bálsamo do amor de Deus. Uma dura realidade. A ação de Deus em meio à adversidade por causa do nosso gemido grito. A atitude de quem ora no momento desse, tem que ter atitudes. A ação de Deus e sua decisão. Qual foi a decisão? Acalentar. E acalentar significa acalmar, tranquilizar, apaziguar, pacificar, aliviar, amenizar e abrandar. Na Bíblia, acalentar significa aquecer nos braços do Pai. Oh, aleluia! Frase: que a minha coragem de enfrentar seja sempre maior do que todos os meus medos de tentar. Segunda frase: as oportunidades são como o pôr do sol. Se você esperar demais, acaba perdendo. E terceiro, coragem não é a ausência do medo, mas a decisão de que algo é mais importante do que o medo. Que algo é mais importante do que o medo. Oh, glória! Para que serve o bálsamo? Olha, aqui está falando de uma metáfora. Está falando de uma metáfora. O bálsamo aqui fala de metáfora. Se refere à cura, mas não desse corpo físico aqui, mas cura do interior, da alma, que muitas das vezes precisa ser curada, precisa de cura. Subsídio 3 da lição, a importância do jejum. Para que serve o jejum? Para renovar as nossas forças, para enfrentarmos as dificuldades que venham pela frente, ou que vier pela frente. Duas qualidades de Esther aqui: consagrada ao Senhor e cheia do Espírito Santo. O que ela tinha em seu coração? Algo que dominava todos os seus sentimentos e fraquezas, ou seja, uma força interior. Podíamos dizer aqui que Esther tinha em seu interior uma força motriz que a levava a confiar em Deus. Sua vida era de oração e de jejum. Vida de separação total para Deus. Subsídio 3.1 da lição. Jejum no Antigo Testamento. Jejum é privar-se de tudo. Privar-se de tudo. Comida, etc. Durante um dia ou mais. Hoje, praticado, mas não com tanta intensidade que era praticado lá atrás no Antigo Testamento. Aleluia. Para os judeus está previsto somente o jejum do dia da expiação, que era o primeiro dia.
Levítico 16, 29 a 31. Era celebrado no outono. Seria uma condição que eles pertenciam ao povo de Deus, Levítico 23, 29. Durava como repouso absoluto o dia inteiro, ou seja, eles tinham um dia de descanso que não podia trabalhar em hipótese alguma. Na época de Jesus, alguns judeus jejuaram por devoção pessoal. O jejum realizado no Antigo Testamento era o jejum da expiação. Era como reforço na oração, preparação para receber graça. O jejum de Jesus no deserto foi de água e pão. Jejum, abstinência total ou parcial de alimentos por um período definido ou propósito específico. Em todas as épocas, nações e religiões. Em todas as épocas e nações e religiões. Assim era o jejum. Jejum era para isso aí. Aleluia. Jejum era para isso que servia o jejum. E nós temos aqui o único jejum no Velho Testamento, que eu falei aqui, era o jejum do primeiro dia, ou o jejum de um dia, chamado jejum da expiação, instituído como dia da expiação. Levítico 23, 27, Jeremias 36, 6 e Atos 27, versículo 9. Forma correta de jejuar. Mas tem uma forma? Tem. Mateus 16, Mateus capítulo 6, versículo 16 ao 18. Vai dizer, Marcos 6, 31, nós temos aqui Jesus, às vezes ele jejuava, por quê? Porque passava ministrando o povo. Então ele tirava alguns períodos até longo, jejuando, que ministrava o povo. Os fariseus jejuavam por 2 dias por semana. Lucas 18, 12. Mas eles eram tidos com Jesus como hipócritas. Uma frase de um grande pensador, ele diz, ele falou acerca do jejum, hein? O jejum não muda Deus. Ele é o mesmo antes, durante e depois do seu jejum. Ou seja, continua o mesmo. Mas jejuar mudará você. Não pensa que você vai mudar Deus com jejum. Tem que mudar você. O propósito do jejum. Qual é o propósito? Mortificar a carne. Fazer morrer a carne. Jejum intermitente. O que significa isso, pregador? É um tipo de jejum no plano alimentar que a pessoa pode jejuar durante um certo período. Tá? A pessoa pode consumir água, chá, café e até comer em alguns períodos. Isso é chamado de jejum intermitente. Subsídio 3.2 da lição. O jejum do Velho Testamento. Portanto, o jejum aparece tanto no Velho Testamento como no Novo Testamento. Eu anotei dessa forma. Pessoas com finalidade ou propósitos, eles jejuavam e oravam. O mesmo propósito ainda se aplica hoje. O jejum, Jesus fez aqui um jejum antes da tentação e provação. Ele não fez depois, mas ele fez antes. O jejum deve ser guardado em segredo. No momento em que você jejuar, não sai abrindo a boca falando para você, hoje eu estou no jejum. Faz isso não. Você vai fazer o papel de hipócrita. Aí nós temos em Atos dos Apóstolos, capítulo 13, o papel da igreja lá. O que a igreja fez? Ela escolheu líderes para enviar para o campo missionário antes de orar e jejuar ou depois de orar e jejuar. O texto diz bem claro, o texto da Bíblia Sagrada lá vai dizer bem claro, que primeiro, antes deles escolherem novos missionários para ser enviados para o campo, eles primeiro oraram e jejuaram. Sim, Senhor. Até Jesus, para escolher seus discípulos, ele subiu ao monte, ele orou primeiro e jejuou, para depois escolher. Mas isso está na Bíblia? Está na Bíblia. Lucas capítulo 6, versículo 12 ao versículo 16. Quando o líder ou o pastor ora para escolher os seus novos liderados, ele não se decepciona. A escolha de Paulo e Barnabé foi feita através da
Oração e jejum, uma escolha acertada. A escolha de Jesus também foi acertada, porque seus escolhidos não decepcionaram, porque sua escolha teve oração e jejum. Portanto, o jejum é bíblico, desde que sigamos os passos corretos do jejum. Tá? Tem que seguir os passos corretos do jejum. Pode ser de qualquer maneira, não. Subsídio 3.3, a lição. O que Jesus ensinou acerca do jejum? Está lá em Mateus 6, verso 16 até o 18. Ele dá a receita completa acerca do jejum e como jejuar. Jejuar deve ser algo particular entre a pessoa e Deus. Lembre-se disso. Jejum não torna ninguém superior aos outros. Esse papel é dos hipócritas, ensinado por Jesus. Lembra que eu falei lá atrás? Em Romanos capítulo 14, versículo 1 e 4. Eu deixei aqui só essa anotação, mas tem outras. A decisão de jejuar aí em Romanos 14 é pessoal. Devemos tomar cuidado sobre o que é jejum e sobre o que é mito e sobre o que é fato. Sabe por quê? O tópico do 3.3 diz que muitas pessoas ignoram este tipo de fato na Bíblia. E ignorar é o mesmo que não saber, não conhecer. É um verbo transitivo direto. E ignorar também é um verbo transitivo direto. Sabe por quê? Significa desconhecer ou não querer ouvir. Tá? Aí dentro dessa ignorância toda, tem aquelas pessoas que desestimulam os outros. Desestimulam os outros, ou seja, desestimular, tirar ou perder o estímulo, desanimar-se. Sinônimo de desestimular é desincentivar, desencorajar. Esse não foi o papel de Cristo e não deve ser o papel do cristão. Não deve ser. Conclusão: conhecer a importância do jejum e não desprezá-lo. Deve ser acompanhado de oração e ver se a pessoa tem condição de fazê-lo devido ao estado de saúde das pessoas. Não force pessoas doentes a jejuar. Tome cuidado, você pode matar a pessoa. A Bíblia não estipula quantas horas deve jejuar, e isso é uma opção pessoal. E a última, cuidado com a permuta ou troca por meio do jejum, tá? Para não fazer dele uma moeda de troca ou de barganha. Amém? Essa foi a lição de número 7. Não se esqueça, deixe o seu like, faça o seu comentário, se inscreva no meu canal. Deus tem bênçãos reservadas para a sua vida. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Até a próxima.